Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ieda e no vídeo de hoje eu vim trazer um tema muito importante que muitas vezes as pessoas dizem: eu não consigo ter um patrimônio porque eu não consigo economizar. Bom, no vídeo de hoje vim trazer para vocês como economizar para ter um patrimônio, não só sobre dinheiro, mas também, gente, como ter uma base sólida, como você ter tranquilidade e paz financeira, porque não tem coisa pior do que você procurar R$1 na conta e você não ter. Então no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês essas dicas que eu comecei a aplicar em apenas 4 meses e eu já comecei assim a ver uma diferença gigantesca na minha vida. Começou assim a mudar da água pro vinho, sabe? E eu comecei a perceber o quanto essas dicas são hábitos simples que se tornam a nossa vida assim tranquila, porque eu digo assim com toda a convicção aqui pra vocês que eu acho que 70% das crises de ansiedade, de depressão que eu tinha era por conta dos endividamentos. Porque hoje eu consigo deitar na minha cama, dormir a noite inteira tranquilamente, sem me preocupar que eu tô devendo pra fulano, que eu tô devendo pra ciclano. E por mais que a gente esteja ganhando pouco, por mais que a gente ganhe pouco, a gente consegue sim economizar, ter uma base sólida e ainda criar uma reserva financeira. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, se você tá interessado nesse tipo de vídeo, bora lá comigo pra esse vídeo? Bora! O primeiro tópico importante que eu trago aqui pra vocês, gente, sobre economizar, é a questão da mentalidade. Nós temos que ter uma mentalidade a longo prazo. Como assim? Nada acontece do dia pra noite. Então, da mesma forma, é a economia, né? Porque, gente, eu acredito que a economia começa na nossa mentalidade. Não adianta nada a gente pensar no imediato, né? Em tudo que é imediato. Precisamos ter uma mentalidade a longo prazo, certo? Quando pensamos em economia, quando pensamos em ter um patrimônio, pensamos em longo prazo, porque sabemos que não é da noite para o dia. Mas se nós não começarmos a criar esses hábitos, nós nunca vamos conseguir chegar nesse patamar que a gente quer, né? Então, o primeiro passo é o quê? Mentalidade. Pensar a longo prazo. Pensar no que você quer para o futuro. Pensar o que você quer ser futuramente. Como eu quero estar daqui 5 anos, né? É isso que você tem que pensar, é isso que você tem que pôr em mente. Não adianta você querer um resultado instantâneo, um resultado miojinho, né? De 3 minutos, de 3 dias, de uma semana, de um mês. Não é dessa forma que funciona. Então, o primeiro passo é o quê? Pensar a longo prazo, ter uma mente a longo prazo. Um exemplo é o seguinte: imagine que você consiga economizar todo mês R$300 e você coloca esse dinheiro numa rentabilidade de 0,5%. E daqui 10 anos você vai ter acumulado o quê? R$60 mil. Não é da noite pro dia. Mas se você tiver nesses 10 anos jogando esses R$300 fora, daqui 10 anos você vai ter o quê? Daqui 10 anos você não vai ter nada. Então vamos pensar a longo prazo, gente. Vamos pensar dessa maneira, tá? Vamos pensar que a nossa reserva financeira, a nossa liberdade financeira, ela precisa de passar por um processo. E esse processo é o quê? É a nossa consistência, em manter a nossa consistência para que futuramente, daqui 10 anos, poupando esses R$300 todos os meses, ganhando aí numa rentabilidade de 0,5%, daqui 10 anos, né, daqui uma década, passa rápido, gente, você vai ter R$60 mil. R$60 mil é muito dinheiro. Agora imagina daqui 10 anos você pensar: poxa, se eu tivesse economizando aqueles R$300 todos os meses, colocando para render, nem que seja 0,5%, eu teria R$60 mil e hoje eu não tenho nada, né? Então é dessa maneira que a gente deve pensar a longo prazo. E o próximo tópico que eu quero falar para vocês aqui é sobre a disciplina, né? Que é já ligada ao tópico anterior, é a disciplina que você precisa ter e a consistência. Por quê? Porque quando nós somos disciplinados, nós somos automaticamente, a gente faz aquilo automaticamente. Então assim,
ter disciplina é necessário em todas as áreas da nossa vida, gente. Não tô falando só da área financeira. Se você quer ser fitness, você vai ter que ter uma consistência e uma disciplina para você ter resultados. Então, assim, tudo que você for fazer, você vai precisar ser disciplinado e ser consistente, para que você consiga colher os frutos futuramente, né? Outro tópico importantíssimo que eu acho que eu falo assim em todos os meus vídeos, e foi assim o primeiro gatilho que eu criei para mim poder começar a ter mentalidade próspera, para mim poder ter uma mentalidade milionária, foi o que? Planejamento orçamentário. Raio-x mensal, como muitos conhecem. Como assim? Você vai criar uma planilha do que você ganha e do que você gasta. Você vai colocar tudo que você gasta. Você vai colocar lá no final do mês, né? Quando for o dia de você pagar, você vai somar todos os seus gastos e vai ver se coincide com o que você ganha. Porque uma dica é, gente, você nunca pode gastar mais do que você ganha. Nunca. Nunca pode gastar mais do que você ganha. Porque existe uma regra 50, 30 e 20. Como é que funciona essa regra? 50% do seu salário vai para gastos fixos e necessários, né? Que são moradia, alimentação, enfim, gastos fixos, custos necessários. 30% vai para investimento, poupança, ou para dívidas, né? Que se você tem dívidas, você tem que pagar. E o restante, né, vai para tipo assim, por exemplo, lazer, essas coisas. Porque agora eu esqueci a palavra que eu teria que usar aqui, né? Que é para seus gastos necessários, o que você acha que você precisa. Porém, eu acredito que quando nós estamos começando a economizar para que a gente possa ter um patrimônio, eu acho que coisas fúteis é o que a gente menos deve ter custos. É o que a gente deve menos priorizar. Por exemplo, eu tenho o hábito de sair todo final de semana para poder comer pizza e tomar açaí. Qual a necessidade? O que vai mudar na minha vida se eu parar de sair todo final de semana para comer pizza e tomar açaí? Eu acho que são coisas que você precisa começar a pesar na balança, se vale a pena ou não. Então, assim, se você puder cortar esses custos, né, esses 20% que você gasta da regra dos 50, 30 e 20, esses 20%, se você puder colocar lá para você começar a guardar para futuramente lhe render, seria muito melhor. É uma ideia minha, né? Cada um, é o que eu falo, educação financeira é flexibilidade, cada um segue o que quer. Então eu não tô aqui falando que é pra vocês fazer isso, eu tô aqui dando um conselho como uma pessoa que começou a economizar, que era super consumista. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu seria uma outra pessoa. Porém, eu tinha uma mentalidade péssima e foi isso que me levou pro fundo do poço, pro caos. Outra dica importante, gente, que eu acho assim que é um tópico também assim super importante, é você evitar gastos supérfluos. Foi o que eu acabei de falar. Esses 30% que seria para gastos de lazer, hobbies, compras, você guardando. Não que eu digo pra vocês que vocês não vão poder sair nunca mais na vida de vocês para comer uma pizza, para tomar um açaí. Não é isso. Eu tô querendo dizer, diminua os seus gastos supérfluos. Eu diminuí os gastos supérfluos, gente, e quando eu comecei a pesar na balança, os meus gastos supérfluos eram muito maiores do que os gastos necessários, os gastos fixos. Eu senti uma diferença extraordinária na minha vida quando eu comecei a fazer a planilha e rever os meus gastos, porque os gastos supérfluos eram muito maiores. Então, assim, é uma das dicas que eu deixo pra vocês aqui. Outra coisa, pense em poupança e investimento. Mesmo que você não vá começar a investir agora em CDBs, esse tipo de coisa aí que eu ainda nem entendo direito. Mas como você não vai investir nesse tipo de coisa agora, mas não custa nada você abrir logo a sua caixinha lá da oportunidade, a sua caixinha da prosperidade lá no seu banco principal, que você gosta, né, que você tem preferência. Porque mesmo que esse dinheiro não vá render como deveria render, mas ele vai estar lá, né? Ele vai ter um nome, esse dinheiro tem um nome, ele tem um propósito. E quando você tem
um propósito, você economiza mais, porque antes de você economizar, você vai pensar muito antes se você vale a pena gastar ou não aquele dinheiro. O tópico importante, gente, é o seguinte: evite endividamentos, né? Se você tá querendo criar um patrimônio, se você tá querendo economizar, isso não é só sobre dinheiro, não é só sobre guardar dinheiro, é sobre fazer o dinheiro render a longo prazo e ele trabalhar para você. E não você trabalhar para ter o dinheiro, mas o dinheiro trabalhar para você a longo prazo. É lógico, né? Eu tenho que frisar isso aqui, porque muitas vezes quando a gente pensa em começar a economizar, em começar a guardar dinheiro, a gente já acha que a gente já vai ficar rico da noite pro dia. E não é dessa maneira que funciona, né? Não é dessa forma que funciona. Vamos pensar direitinho aí. Mas uma das coisas que a gente precisa fazer para acelerar esse processo da gente conseguir economizar, ter um patrimônio, é primeiramente o quê? Evitar endividamentos. Porque se você evita dívida, consequentemente você vai conseguir guardar mais dinheiro, né? E outra coisa também que você deve evitar, assim, né, ao máximo que você puder, é comprar com parcelamentos. Compre consciente, gente. Faça compras conscientes. Por exemplo, apenas do que você necessita, do que você precisa. Mas pesquise antes, porque tipo 50 centavos ali, R$1 ali, R$2 ali, faz bastante diferença numa compra grande. Então, procure pesquisar melhor, né? Porque não custa nada você pesquisar. E aí é o que eu falo. Não ir sabotar a sua mente com questão de promoções. Porque quando você vai falar em promoção, né, sua mente dá um gatilho de querer comprar o mundo e o fundo. E quando a gente pensa em economizar, quando a gente pensa em criar um patrimônio, a primeira coisa que a gente deve pensar é o quê? Em nos priorizar, para que a longo prazo a gente possa ter um retorno. Outro ponto importante. Bom, gente, investindo o que economiza. Foi o que eu falei. Não é sobre você falar assim, eu só vou investir quando eu tiver um valor X. Não. Já começa, tem a sua caixinha lá, coloca na sua caixinha lá, não deixa na conta em si. Coloca em uma das caixinhas, que mesmo que rende pouco, mas vai render. Melhor pingar do que secar. Então, mesmo que seja pouco, coloque lá. O que você economizar, coloca lá para ir rendendo uns pouquinhos, tá bom? Das táticas importantes também, porque às vezes a gente tem essa burrice de achar que a gente só precisa investir quando a gente tem muito, e isso não é verdade. Tava passando um gloss aqui, gente, porque eu fui na casa da minha avó. Dei uma pausa aqui, fui na casa da minha avó, até meu cabelo já secou mais, tá vendo? E aí, eu chupei um geladinho lá e acabou tirando da boca. Mas bora lá para o que interessa. Outro ponto importante é quando nós começamos a economizar para poder construir um patrimônio, a gente pensa em quê? Em investimento. Para nós que somos iniciantes, eu, por exemplo, eu nunca coloquei meu dinheiro para investir em nada, porque como eu falei para vocês, eu tô primeiro pagando as dívidas para depois eu pensar em investimento, porque de nada adianta eu investir dinheiro e tá com a cabeça quente porque eu tô devendo. Então eu preciso pagar primeiro minhas dívidas. Mas se você já tá com suas dívidas quitadas, tá tudo ok, então você quer começar um investimento para iniciantes, invista em investimentos de baixo risco, CDBs, como é que fala, gente? Depois que a gente for estudando, pesquisando e tendo conhecimento a mais, a gente pensa em fundos imobiliários. Mas por enquanto, esse não é o nosso patamar, né? Nós somos iniciantes. Então, comece aí com CDBs, né? De baixo risco, tesouro direto, esse tipo de investimento. Para quem já começou os investimentos, como eu falei, em CDBs, tesouro direto, em fundos imobiliários de baixo risco, é uma diversificação. Como assim? Não coloque, eu não sei se você já ouviu falar, mas tem uma frase que fala assim: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. É sobre isso. Não coloque o seu dinheiro em
todo o seu dinheiro em um único investimento, né? Porque assim, quando você fala isso, mas não seja aquela pessoa burra também, que tem pessoas que tipo, o Tesouro Direto subiu, aí vai, tira do Tesouro Direto, tira de outro lugar e bota no Tesouro Direto. Aí o Tesouro Direto cai e perde dinheiro. Não faça isso, gente. Não faça isso. Deixe lá, independente de ter oscilação para mais e para menos, né? Mas é o que eu tô falando, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Eu ainda não tô pensando nisso, porque como eu falei pra vocês, né? A minha estratégia agora ainda não é começar a investir, é pagar todas as dívidas para depois eu criar um valor para mim começar a investir. Mas quando eu começar a investir, o meu pensamento é o quê? Não colocar os meus ovos tudo na mesma cesta, né? Colocar em cestas diferentes. Então é sobre isso a diversificação. Agora, outro ponto importantíssimo. Eu não tenho paciência porque juntar dinheiro demora demais. Realmente, demora. Mas você pode acelerar esse processo. E como eu faço para acelerar esse processo? Bom, uma forma de você acelerar o seu processo é você diminuir os seus gastos, como eu falei antes, né? Deixar apenas custos necessários e coisas assim, tipo, não tô falando que você não vai mais fazer um hobby, que você não vai comer uma coisa diferente, não vai sair no final de semana, nada disso, não tô falando disso. Eu tô querendo dizer o que, gente? Eu tô querendo dizer em poupar. Poupar parece chato, economizar parece chato, mas para você ter um patrimônio, para que você tenha um futuro lá na frente, você precisa passar por esse processo. E esse processo é o que? Economizar, né? Economia. E quando eu falo disso, quanto mais você se livrar de coisas que você não precisa, mais rápido vai ser o seu processo. Mas para esse processo acelerar ainda mais rápido, qual vai ser a sua iniciativa aí? Qual vai ser a sua atitude para esse processo acelerar? Renda extra. Eu acho que eu falo isso em todos os vídeos, mas uma das dicas é renda extra, gente. Tudo que seja extra, né? Extra é extra, mas não é para você fazer um extra para você gastar mais. É para você fazer um extra para você guardar, aquele extra para você guardar. Eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube, um outro canal, ele é monetizado, mas ele é um canal de vlogs. Então, assim, por mais que eu seja constante nele, por mais que eu seja persistente, ele não me gera muito bem, mas eu amo demais o que eu faço, eu amo o que eu faço. E aí quando eu decidi que eu queria falar sobre a minha experiência, sobre a minha vida financeira, eu decidi que eu abriria um outro canal, porque o nicho não dá certo, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? O pessoal que eu tenho lá gosta de limpeza, organização, casa limpa, esse tipo de coisa. E o pessoal que eu tenho aqui é um pessoal que gosta de finanças pessoais, economia, vida financeira, enfim. Uma coisa não casa com a outra. Então, foi onde eu decidi criar uma outra fonte de renda, que é o que? Esse canal. Ele tá me gerando? Ainda não, mas com fé em Deus ele vai ser mais uma fonte de renda extra pra mim. E quando esse canal se tornar uma fonte de renda extra, eu vou fazer o quê? Eu vou estourar o dinheiro? Não, eu vou guardar, porque eu vou ter um propósito para esse dinheiro. Meu dinheiro vai ter um nome. Eu vou querer, esse dinheiro que eu receber do YouTube, ele vai ter uma finalidade de, entendeu? Porque quando o dinheiro não tem nome, quando você guarda dinheiro por guardar, você gasta ele com mais facilidade. Você gasta ele sem pensar duas vezes. Então, é uma das dicas que eu deixo aqui pra vocês. Faça renda extra para acelerar o processo de economizar e ter um patrimônio, né? Existe várias fontes de renda extra, gente. Se você procurar aí na internet, aqui no YouTube mesmo, você vai achar inúmeros tipos de renda extra. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o que você tem mais habilidade, porque não tem coisa melhor do que você fazer uma coisa que você tem habilidade, uma coisa que você manja. Outra dica importante, educação financeira continuada. Como assim? Gente, lembrando vocês que eu não sou uma educadora financeira, eu tô aqui para aprender com vocês, eu tô aqui para mostrar as minhas experiências, mas assim, o pouco
que eu sei é porque eu tenho explorado bastante. Então é isso a educação financeira continuada. Como assim? É cada vez mais eu querer buscar sobre o assunto. Por exemplo, eu criei um canal aqui para poder mostrar para vocês a minha experiência começando do zero, começando uma vida financeira do zero aos 30. Esse foi o meu primeiro vídeo, contando para vocês como que foi a minha experiência, como que foi durante todo esse tempo que eu não tinha educação financeira. Tô começando agora, considero que eu tô aí no ABC, né, começando a engatilhar, mas eu ainda não sou uma educadora financeira. Escute o que eu tô falando, ainda, porque eu vou ser. Mas eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque a educação financeira continuada é isso. Não é porque você assistiu um vídeo, não é porque você lê um livro sobre educação financeira que você vai parar por ali. É você dar continuidade, é você pesquisar sobre o assunto, é você estudar sobre o assunto, é você ler um livro sobre o assunto, é você ter sabedoria e ter compatibilidade, sabe? Sabe quando você tem fome de aprender? Tipo, eu estudei sobre educação financeira, mas eu não achei suficiente, eu quero estudar mais e mais e mais. Isso é educação financeira continuada. É você dar continuidade nisso. É você acreditar que você pode aprender mais e mais. E a sabedoria é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de vocês. Então é o que eu digo, explore, estude. Ah, eu fico lá, perco lá 1 hora do meu dia. Que 1 hora? Bota 1 hora nisso, é porque eu não uso mais Instagram. Mas não uso sim. Eu tenho acesso, porém eu não tenho mais vontade de utilizar, tá, gente? No momento não me convém. E aí, eu tenho Instagram, mas eu passava praticamente o dia inteiro só olhando os stories da vida dos outros. Isso trouxe o que de útil pra minha vida? Nada. Nada. Só informação desnecessária. A vida de fulano não me interessa. E aí, outra coisa também, por exemplo, entra no TikTok e fica vendo aqueles vídeos de entretenimento. Não que eu não tô falando aqui que você não vai mais assistir uma Netflix, não tô falando aqui que você não vai mais usar o TikTok, não tô falando aqui que você não vai fazer mais nada disso, mas tire um pouco do seu tempo mais para você estudar sobre o assunto que você tá interessado no momento, porque isso vai te dar retorno futuramente. Não só falando financeiramente, mas em conexão mesmo, sabe? Inteligência, sabedoria. Então é uma das dicas que eu dou pra vocês. Tire um pouco do tempo de vocês, mais pra vocês aprender sobre o assunto, que é o que eu tenho feito ultimamente. Quando eu tô lavando louça, eu boto o celular lá no vitrô, vou assistir um vídeo. Se eu tô estendendo uma roupa, eu coloco o celular próximo e tô escutando o que tá falando. Então assim, eu tô tendo essa compatibilidade, sabe? Eu quero saber mais e mais sobre o assunto, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Então, a educação financeira continuada é isso. É você não pausar, não é você parar no tempo. É você dar continuidade e querer saber mais e mais. Principalmente querer saber mais sobre o investimento, sobre como que tá os investimentos. Ainda não tô estudando um pouco, buscando mais um pouco sobre isso, porque eu ainda não cheguei nesse patamar. Esse não é o meu patamar ainda. Mas é o que eu tô falando, estude mais sobre o assunto, você não vai se arrepender. A inteligência, a sabedoria é uma coisa, gente, assim, que extraordinária. Outra dica de ouro pra vocês aqui que já começou a investir. Quando vocês começarem a investir, que vocês começarem a verem resultados, a terem ganhos, não tire para gastar. Coloque esse dinheiro para ele render mais para você, para ele trabalhar mais para você, para que ele possa te render com mais espontaneidade, sabe? Tipo assim, ele vai lhe render. Não tira aquele dinheiro de lá, esqueça aquele dinheiro e deixa ele trabalhar por você. E qual a conclusão disso tudo que eu falei aqui agora? Essa conclusão é o seguinte, gente. A conclusão disso tudo aqui que eu quero falar para vocês é o seguinte. Para nós começarmos a economizar e ter um patrimônio, a primeira coisa que é necessário é o quê? Mentalidade a longo prazo. É a conclusão. Tenha uma mentalidade que você vai crescer a longo prazo. Não espere resultados instantâneos, porque não vai chegar. Mas tenha em mente que se você não começar de agora, quando for o exemplo que eu dei pra vocês, quando for daqui 10 anos, vocês vão estar arrependidos do porquê que vocês não guardou
esses R$300 que daqui 10 anos estaria rendendo para vocês um valor de R$60.000. Então é o que eu tô falando, não espere resultados instantâneos. Tudo que é bom leva tempo, mas a gente sabe que o tempo passa e passa rápido. Então, ao invés de ficar gastando o seu dinheiro, tempo é dinheiro e dinheiro é tempo. Então, ao invés de ficar gastando o seu tempo e o seu dinheiro à toa, invista para que você possa ter bons resultados e colher bons frutos futuramente. E para lembrar vocês, comece com o que vocês têm agora. Comece com o que você tem agora. A persistência e a consistência é um caminho e um processo longo, porém, lá na frente você vai ver os resultados e você só vai sentir orgulho e alegria do que você se tornou lá na frente, tá? Porque a nossa mentalidade, a nossa mente, ela tem uma força muito grande. Então pense que você vai crescer muito, que você vai... Porque assim, gente, eu acho que Deus, quando Ele coloca um sonho no nosso coração, é porque a gente é capaz de realizar. Porém, não vai cair do céu. A gente precisa colocar as nossas atitudes em prática. A gente precisa ter atitude, a gente não pode deixar só na teoria, a gente precisa tirar os pés do chão e acordar para a vida, né? Porque sabemos que a educação financeira, a liberdade financeira é flexibilidade. E para você ter educação financeira e liberdade financeira, você precisa trabalhar duro para isso. Mas é uma coisa que não é impossível, né? Então assim, essa é a conclusão desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu possa ter trazido algo de útil para vocês. Se eu trouxe algo de útil para vocês aí, deixa um like, tá? Se caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui no canal, porque essa jornada tá apenas começando, tá certo? E eu quero sempre estar trazendo um vídeo para vocês sobre esses assuntos, que é um dos assuntos assim que eu adoro. É uma das coisas que eu amo também, é conversar assim, aqui na frente. Eu me sinto aqui a câmera, eu me sinto como se eu estivesse com o público. E eu tô, né, gente? Só que eu falo assim, mesmo eu aqui no meu quarto ainda gravando, eu sinto que eu tô com um monte de pessoas assim, rodeadas de mim. E quando vocês comentam aí, deixam um feedback de vocês, eu me sinto assim, abraçada por vocês. E isso é assim, gratificante demais. Eu sou grata demais por cada um de vocês, tá bom? Eu espero que eu possa ter trazido algo de útil para vocês, que tenha sido relevante, tá bom? E é isso, grande beijo, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E lembre-se, comece a economizar agora, para daqui a um tempo você ter seu patrimônio aí, tá bom? Tchau!